Boa noite, povo de Deus. Boa noite. Oi, agora sim, agora foi. Muito bem, vamos ter um momento de oração, vamos clamar ao Senhor, vamos pedir que o Senhor nos abençoe nesse tempo especial que é de refletir na palavra de Deus. Feche os teus olhos onde você está. Você pode trazer também seus problemas, suas dificuldades diante de Deus. Pode falar com Ele, colocar aquilo que você está sentindo, as cargas que você traz. Todas as nossas cargas, elas têm que ser levadas a Deus, né? É isso que a Bíblia nos ensina. Vamos então fechar os nossos olhos e vamos levar até o Senhor as nossas cargas. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós chegamos na Tua presença e queremos clamar, Senhor, Tua presença agindo nos nossos corações. Queremos pedir que Tu estejas agindo em cada coração aqui, Senhor, à medida que explanamos a Tua palavra, Senhor. Pedimos que a Tua graça esteja conosco, nos auxiliando nos pensamentos e na entrega da mensagem, Senhor. Que cada pessoa que receba possa entender aquilo que lhe toca da palavra, Senhor. Que as pessoas que estão aqui não fiquem pensando nas outras pessoas que não estão, ou naquele que está do lado, mas que cada um de nós possa fazer um exercício de autoexame, de olhar para si mesmo e enxergar aquilo que precisa ser mudado, ser transformado pela Tua palavra poderosa, Senhor. Nós clamamos assim e nos entregamos nas Tuas mãos, confiando na Tua misericórdia, Senhor, e na Tua graça. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Amém, queridos? Está sonolenta a noite? Não, não pode estar. Nosso coração tem que estar disposto diante de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 6 e verso 24. Mateus capítulo 6, verso 24. Nós começamos essa semana a compartilhar algumas mensagens que nós vamos, durante esse mês, falar sobre o tema de dinheiro. O dinheiro, quando a gente pensa, sempre pensa em economia. Quando a gente fala de dinheiro, a gente pensa em matemática financeira. Mas o dinheiro é uma questão do coração. Então, isso tem que ficar muito claro para nós. Dinheiro é uma questão do coração. Às vezes a gente fica pensando uma série de coisas, a gente fica pensando superficialmente a respeito da questão do dinheiro e continuamos tendo problemas. Tem pessoas que estão permanentemente com problemas financeiros. E o problema deles não é um problema econômico, exclusivamente. Na verdade, o problema econômico é apenas a ponta do iceberg. Porque ali embaixo tem muitas outras coisas que são causadoras dos problemas econômicos. E nós queremos ver aqui porque Jesus falou muitas coisas a respeito do dinheiro. Vamos ler um texto básico, nós queremos ler dois textos, o primeiro deles é esse. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Isso é uma verdade que lá na antiguidade era bem conhecida. Não tem como você servir dois senhores, você tem um senhor só. Porque os senhores, cada senhor é muito exigente. Então não existia essa possibilidade, certo? Será dedicado a um e desprezará o outro. E aí então Jesus primeiro começa com a metáfora e depois ele segue explicando o que ele está querendo falar. Então ele diz, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Jesus não está querendo dizer que nós não podemos ter dinheiro. Não é isso que diz a palavra. Jesus não está querendo dizer que nós não podemos ter prosperidade econômica.
Jesus não está querendo dizer que nós não podemos estar bem financeiramente. Não é isso que Jesus diz. Jesus diz algo muito mais profundo. Ele diz que nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro. A partir do momento em que nós começamos a servir o dinheiro, nossa vida espiritual começa a esfriar. A partir do momento que nós começamos a servir o dinheiro, nós começamos a fazer algumas decisões que relegam o reino de Deus a segundo plano, ou a terceiro ou quarto plano. É o que sobra. Bom, quando vamos na igreja, bom, quando der. É assim. Mas servir ao dinheiro, quem serve ao dinheiro, se existe algum negócio lucrativo, se existe alguma possibilidade de se aumentar a lucratividade ou de aumentar a renda, estou dentro. Você não pode servir a Deus e servir o dinheiro. E o dinheiro está na nossa vida todos os dias. Desde que a gente acorda, nós estamos lidando com questões financeiras. Quando você começa o seu dia, começa a sua semana, ou quando você vai no Trecho, ou vai lá no Kroloff, qualquer desses Marco Atacás, ou qualquer você está lidando com dinheiro. Você está pagando suas contas, todo mês você está lidando com dinheiro. Quando você começa o seu trabalho, você está lidando com dinheiro, é inescapável isso. A não ser algum adolescente, alguma criança que ainda está nas mãos do pai, mas muitas vezes você também ganha sua graninha. A gente teve um problema hoje, quebrou o pisca, né? Não é o pisca exatamente, né? O farolete, né? Não é farolete também? Sinaleira ali de trás do carro. E a gente brincava, né? E quanto é que vai sair, né? Para nós e tal, quebrou e tal. E aí a gente viu o preço, vai sair tanto. Aí o Tomás disse assim, não é tão caro, esse dinheiro eu tenho guardado. Então já está começando a fazer suas contas e pensar em questões financeiras. As questões financeiras estão aí a todo momento e os valores, como a gente cuida das coisas, a criança cuida das coisas, também tem a ver com as finanças. Está sempre presente na nossa vida. E é muito interessante quando você pegar a Bíblia. Se alguém leu a Bíblia e lê bastante o Novo Testamento, vai perceber que o assunto, olha só isso aqui, o assunto a respeito do qual Jesus mais falou nos evangelhos é dinheiro. Sabia disso? É impressionante. Mais do que questões sexuais, por exemplo, os evangélicos gostam muito, né, de focar na questão sexual, de falar sobre questões sexuais, mas Jesus, mais do que questão de adultério, Jesus falou sobre o dinheiro em diferentes circunstâncias, em diferentes parábolas e em diferentes momentos com pessoas que eram ricas e que tinham dinheiro. Você pode enumerar assim, muitos versículos a respeito dos quais Jesus fala. Mas esse versículo aqui é um versículo básico para nós entendermos. Não dá para servir a Deus e servir ao dinheiro. A partir do momento que você começa a servir ao dinheiro, você deixa de servir a Deus. Isso é verdade até sobre a liderança. Um pastor que começa a servir ao dinheiro, ele começa a mudar sua pregação. É a primeira coisa que acontece. Ele tem medo de falar algumas coisas, porque alguns doadores, alguns dizimistas mais fortes, podem se incomodar com aquilo que ele vai falar. Então, vejam como isso é tão profundo, que afeta a vida do pastor, a vida de você que está aqui, a vida da liderança, de todo mundo. Não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Só que é muito interessante, quando a gente fala sobre ganância, é muito difícil a gente tatear isso, ficar com uma coisa concreta. O adultério é fácil saber quando alguém adultera. A pessoa, essa não é a sua esposa. Pronto. É bem fácil. Agora, nunca vi, anos de igreja, eu me lembro que conheci uma igreja que quem, por exemplo, quem tinha relações sexuais antes do casamento, menina ficava grávida, o indivíduo ia lá para frente, a menina e o rapaz ficavam lá na frente, faziam uma assembleia com os membros da igreja, e o pessoal começava a perguntar tudo. Como é que foi? Quando foi? Quantas vezes? Não sei o que mais. Era uma humilhação pública total. Aí faziam isso toda vez que alguém
tinha algum problema sexual. Só que, nesses contextos, nunca ninguém era disciplinado por causa de ganância. Nunca. Por quê? Porque é difícil a gente conseguir, para ver como uma questão tão do coração, como é que eu sei que uma pessoa é gananciosa? Como é que eu sei que eu estou ficando ganancioso? Como é que eu sei que eu sou alvo ou eu estou cheio de ganância no meu coração? É muito difícil saber isso se a gente pensar superficialmente. Mas se nós começamos a meditar na palavra de Deus, nós vemos que a palavra de Deus nos ensina muitíssimo a respeito dessas questões. E é muito fácil ser prisioneiro da ganância. Sabe por quê? Porque a nossa cultura, desde que nós amadurecemos, nós ouvimos muitas coisas a respeito de dinheiro. Eu não sei quantos de vocês já ouviram esse ditado, mas eu ouvi muitas vezes essa brincadeira. A gente chegava e dizia assim, fulano de tal é louco. E aí o pai da gente dizia assim, é louco, mas não rasga dinheiro. Quantos já ouviram essa? Isso manda uma mensagem, né? Não manda uma mensagem? Quer dizer, manda uma mensagem muito profunda. Tipo, olha aqui, ó. O dinheiro é sagrado, que nem os loucos mexem nem rasgam. Já coloca o dinheiro em uma determinada posição. E aí a gente vai passando o tempo e vamos ouvindo uma série de coisas. E eu coloquei aqui algumas coisas, algumas frases que você ouve e que vão semeando. Isso são parte da nossa cultura. Pode passar à frente. Alguns escritores, olha só, são frases populares que você vê na internet toda hora pipocando aí. Quando eu era jovem, você que é um escritor famoso, um escritor clássico. Quando eu era jovem, eu pensava que o dinheiro era a coisa mais importante do mundo. Hoje eu tenho certeza. Você ouve isso, mas isso é uma semente no seu coração. É uma semente. Sirva ao dinheiro. E não precisa ser rico para servir o dinheiro, hein? Presta bem atenção. Não precisa ser rico para servir o dinheiro. Mas a cultura vai ouvindo isso e você, aquilo vai caindo no coração. Vamos ver outra aí. O dinheiro nunca sai de moda. Você ouve isso, é outra semente do seu coração. Olha isso, realmente é um poder. Claro que é um poder. É um poder impressionante. Por isso mesmo, Jesus adverte sobre ele. A todo momento. Esse aí é um grande investidor, Warren Buffett, escreveu muitos livros sobre economia, sobre liderança, e ele dizia, regra número 1, nunca perca dinheiro. Regra número 2, nunca se esqueça da regra número 1. É uma semeadura. Quem faz esses seminários de liderança e seminários de economia e tal, investimento, ouve essas coisas aí. Você ouve. Temos que ser sábios quanto ao dinheiro, é verdade, não podemos rasgar dinheiro mesmo. Jesus não diz para a gente rasgar dinheiro, mas nós temos que ter muito cuidado com a ganância, porque escuta só, a ganância, ela vai se espalhando para todos os lados. Pensa, primeiro falamos do pastor ganancioso, agora pensa na igreja gananciosa. É uma igreja pervertida? Pensa numa família gananciosa, mulher e homem gananciosos. Como ficam os filhos de um casal ganancioso? Duas pessoas gananciosas. Como ficam os filhos? Absolutamente abandonados. Quem cuida dos filhos é alguém que não é os pais. Porque os pais estão ali só pensando no dinheiro. Agora você pode espalhar isso por muitas coisas, por muitos lados aí. Você vai ver como isso destrói. Por isso que Jesus falou, não pode servir a Deus e ao dinheiro. Quem você serve? Muitas vezes nós estamos aqui na igreja olhando, Senhor, resolve o meu problema. As pessoas vêm para a igreja porque tem problemas. Ninguém vem para a igreja porque diz assim, eu amo a Deus, eu vou para a igreja. As pessoas se aproximam de Deus porque elas percebem um problema e não estão conseguindo resolver os seus problemas. Não é a maneira mais certa, deveríamos procurar Deus por outras questões, mas é isso que acontece.
E muitos dos problemas que nós trazemos para a igreja têm relação com o fato de que nós estamos servindo ao dinheiro. Perdemos relacionamentos importantes porque estávamos servindo ao dinheiro. Perdemos um casamento porque deixamos de investir no casamento e investimos na nossa carreira. Ganhar mais, ganhar mais. Estamos num colapso nervoso porque não sabemos a hora de parar de trabalhar. Trabalha no emprego, trabalha aqui, se incomoda e tal. É a realidade da ganância. E aí trazemos para cá. Só que Deus não quer solucionar apenas o teu problema. Deus quer tratar com o teu coração e com o meu coração. Deus quer tratar com corações, não só com situações. Situações vêm e vão, mas o que fica conosco é o coração. Se o coração não muda, tudo fica do mesmo jeito. É como dizia o meu professor, né? Só muda o penteado, a madame é a mesma. É isso que acontece. Então, nós precisamos cuidar com essa cultura. Tem mais coisa aí. Vocês conhecem o Homer Simpson, né? Vocês já devem ter ouvido muito. Quem é que assiste os Simpsons? Alguns assistem os Simpsons. Tem uma mensagem, assim, ó, é tão sutil, é tão negativo, que se você não estiver preparado para assistir os Simpsons, você se torna uma pessoa meio cínica, assim. Parece que nada presta. Porque quando você, sabe, eu vi alguns episódios que a mim me dá um impacto muito negativo, né? E uma das coisas do Simpson, né, do Homer, eu tenho 3 filhos e nenhum dinheiro. Por que não posso ter nenhum filho e 3 dinheiros? Palavras do Homer Simpson. Você acha que isso não se infiltra? Você acha que isso não se infiltra na cabeça das pessoas? As pessoas dizem, isso é só um desenho. Isso vai se infiltrando na cultura empresarial, na cultura do dia a dia, na brincadeira, vai entrando na cabeça da gente de diferentes formas. E nós somos suscetíveis, nós já somos fracos. E acabamos, às vezes, estando na igreja e servindo ao dinheiro, não servindo a Deus. Ora, alguns aqui já estão, né? Eu tenho certeza que muita gente se incomoda quando se fala essas coisas. E talvez alguns estejam pensando, mas e aí? O senhor vai viver de vento? Hã? Não vivemos de vento. Mas a nossa relação com o dinheiro precisa mudar. O que Cristo disse não é que nós não precisamos de dinheiro, não precisamos utilizar o dinheiro é um bem necessário nessa terra. Mas a nossa relação não pode ser uma relação de servidão. Deve ser uma relação de uso. O dinheiro é um bem e, como tal, deve ser usado. O dinheiro não é um Deus, porque um Deus tem a última palavra na nossa vida. E o único que pode ter a última palavra na nossa vida é o nosso Deus, que nos criou, que nos fez para a sua glória. Estão entendendo, gente? São questões que estão todos os dias conosco. De trás de cada problema financeiro repousa a semente da ganância. E você começa a pensar, problemas financeiros, problema com cartão. Quem nunca teve problema com cartão? Quem nunca teve problema com cartão? Glória a Deus pela sua vida, se você nunca teve problema com cartão. Nem teve cartão, né, Pedrinho? Viu, Pedrinho tem medo. É bom. Esse medo é um medo bom de ter. Quem não tem medo são os piores. Não, pode me dar o cartão. Problemas com cartão, muitas pessoas têm problemas. Algumas pessoas tiveram muitos anos, se livraram desses problemas, graças a Deus. Dívidas. Eu não vou fazer essa pergunta porque eu já fiz muitas vezes aqui na igreja. Sabe? Quem tem dívidas? Não levanta a mão, por favor. Não quero saber de nada disso. Só pergunto para você responder para você mesmo. Quem tem dívidas? Quem está devendo? É muito comum. A maioria das pessoas estão inadimplentes, estão devendo para alguém. Alguém está batendo na sua porta. São raríssimas as pessoas que não têm problemas. O meu sogro,
que trabalhou com advogado toda a vida. Ele foi secretariou um advogado durante, eu acho que, mais de 30 anos trabalhou. E ele disse assim: as melhores famílias, as famílias mais decentes, se destruíram na frente do advogado por causa do que, gente? Herança, dinheiro. Famílias que se amavam. Com quem fica a casa da praia? Com quem fica a casa no campo? É minha, eu mereço mais porque eu tenho uma necessidade. E lá estão as famílias brigando por herança. Os irmãos que se amavam, que jantavam, que almoçavam juntos, divididos por causa do quê? Da ganância. Ganância. Algumas pessoas estão até estressadas. Pessoas ficam extremamente estressadas por causa da ganância. Isso é uma coisa absolutamente terrível. E a gente dá uns nomezinhos bonitos. E às vezes nós até damos a nossa versão teológica. O Rodrigo Bibo, que tem um podcast na internet, cristão, ele chama isso de teologia da Xuxa. Tem muita gente que tem a teologia da Xuxa. A teologia da Xuxa diz o seguinte: tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Lembra dessa música ou não? Tem muita gente que pensa assim também. Isso tudo vem de um coração que serve o dinheiro. Até teologia se faz a respeito disso. Mas Jesus ressalta de uma forma bem clara: vocês não podem servir a Deus e o dinheiro. Se vocês quiserem misturar as duas coisas, vocês usam o dinheiro. Presta atenção. Deus quer que a gente use o dinheiro e sirva somente a Ele. Porque quando eu sirvo ao dinheiro, o dinheiro dispõe da minha vida. Eu não disponho mais da minha vida. O dinheiro é que vai determinar os meus passos, os meus caminhos, o que eu vou fazer. Isso precisa estar muito claro para nós. Eu gostaria de colocar algo muito forte a respeito da ganância. A ganância é uma maldição na nossa vida. Tem pessoas que ficam quebrando maldição hereditária. A maldição que nós temos que quebrar não é hereditária, é do nosso coração. A do nosso coração, que se chama ganância. Em muitos casos. A maldição da ganância é que antes de conquistar o dinheiro, nós temos ansiedade. As pessoas estão esfregando. Ai, será que eu vou ter dinheiro? Vejam só. Quantas pessoas tomam ansiolítico hoje em dia? Tem pessoas tomando drogas para ansiedade a todo momento. E muita ansiedade que as pessoas têm tem a ver com dinheiro. E aí a gente psicologiza isso e não traz para a questão do evangelho. Nós precisamos trazer para a questão do evangelho. Ou seja, se eu sou uma pessoa gananciosa, escuta só. Não negligencie a possibilidade de que o teu coração seja ganancioso. Se eu tenho ganância no meu coração, porque se eu estou constantemente preocupado com o dinheiro, o dinheiro, será que eu vou ter dinheiro? Será que eu não vou ter dinheiro? Ai, mas eu acho que esse dinheiro não dá. Não vai ser suficiente esse dinheiro. Dinheiro ocupa a minha cabeça. Ansiedade. Você está ansioso. Você não dorme. Você ganha bem, mas você gasta mais do que você ganha. Porque você tem ganância. Então você está ansioso porque você não conseguiu pagar suas contas. E você quer pagar suas contas porque você já quer fazer outra conta, você quer comprar outra coisa. Você terminou de comprar uma coisa e já está de olho em outra coisa. Ganância. Dinheiro, ganância. Vamos dar um nome certo às coisas. Você não pode servir ao dinheiro, porque o dinheiro vai te castigar. Primeiro, ansiedade. Agora, depois que a pessoa diz, não, estou com os meus bolsos cheios. Conta no banco, a pessoa até se orgulha, tem dinheiro. Fulano miserável lá gastando mais do que ele tem ou não? Tenho dinheiro, tenho grana, tenho bastante. Qualquer coisa que acontecer, eu estou preparado. Aí começa a crescer o medo de perder. Se eu perder esse dinheiro? E se me roubarem?
E se eu tiver uma grande despesa? E se me acontecer uma coisa, despesa médica, eu tiver que gastar todo o meu dinheiro que eu juntei? Sabe o que é isso? É a maldição da ganância. Aí você vai me perguntar, está errado juntar dinheiro? Não. Muitas vezes é bom você ter uma reserva, é sábio. Agora espera, qual é o espírito que está por detrás disso? Porque se você tem medo de perder, se você tem ansiedade, isso é um sinal de que a ganância está agindo no seu coração. E se Jesus se preocupou tanto com essas questões, nós precisamos nos preocupar, porque aqui tem gente adulta que todo momento está lidando com questões que afetam toda a sua vida. As questões financeiras afetam toda a sua vida, afetam mais do que qualquer outra coisa a sua vida espiritual. Porque, como eu disse e repito, se sua vida com Deus não é o mais importante, se o dinheiro é o mais importante na sua vida, a sua vida espiritual vai encolhendo até o ponto dela não ter nenhuma relevância na sua mente, no seu coração e nas suas decisões. Entre ganhar dinheiro e servir a Deus, você vai dizer, eu quero ganhar dinheiro. Mesmo que ganhar dinheiro implique que você não vai poder mais vir na igreja, que você vai vir muito raramente, que você vai vir de vez em quando, você não vai ver os irmãos, você vai ver só os seus colegas de trabalho, você está servindo o dinheiro. E Deus, na sua vida, vai encolher cada vez mais. Por isso que a gente diz que a ganância é uma maldição. Eu não sei quantos de vocês veem às vezes aquelas entrevistas, né? Vejam como isso vai interiorizando dentro da nossa vida. As pessoas têm problema com enchente, né? Já aconteceu aqui em São Lourenço, já aconteceu aqui em Pelotas, tal. Dá aquelas enchentes terríveis e tal. Aí o pessoal vai entrevistar, tal. E é terrível, é horrível, realmente. Já aqui na igreja já nos mobilizamos, já ajudamos. Mas eu acho interessante quando você ouve uma pessoa e ele diz assim, o que? Como é que aconteceu com a sua casa? Aí a pessoa diz assim, eu perdi tudo. Eu perdi tudo. Só ficou aqui o meu marido, meus filhos e tal. Mas sabe como é, né? Meu marido. Né? Eu perdi tudo. Forte. Eu acho fortíssimo quando eu ouço uma pessoa dizer que perdeu tudo. O seu Zé até acha engraçado que o pobre diga que perdeu tudo, porque ele não tinha nada. Segundo o seu Zé, né? Mas é verdade. As pessoas, quer dizer, aquele pouco, financeiramente falando, para aquelas pessoas era tudo. Perdi as minhas coisas, mas graças a Deus minha família está inteira. Minha esposa está viva, meus filhos estão vivos, mas as pessoas dizem eu perdi tudo, porque perderam as coisas materiais. É ruim, eu não estou dizendo que não é ruim, mas eu digo que dentro da cabeça das pessoas, perder os bens é perder tudo. Perder os bens é perder algo, mas não é perder tudo. O que nós não podemos perder é a nossa fé no Senhor, que pode restaurar a nossa vida e que pode nos sustentar em todos os momentos que nós passamos. Nenhum mal nos atingirá, diz a palavra. Não é isso que nós cantamos, essa confissão? Nenhum mal nos atingirá. Agora eu quero ir para um segundo texto, que é o momento em que Jesus se encontra com a ganância em pessoa. Capítulo 19 de Lucas. Porque eu tenho a plena certeza, irmãos queridos, que eu falar mal da ganância não muda a nossa vida. É preciso algo mais. Lucas capítulo 19. Jesus se encontra com a ganância. Vamos ir por partes nesse texto. Vamos ler primeiro
os primeiros 2 versículos. Diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão. Bom, vamos entender isso aqui que está acontecendo. Vamos entender um pouquinho da vida de Zaqueu. Algumas pinceladas que Lucas nos dá aqui, nos dá para entender um pouquinho da vida de Zaqueu. Israel, onde Jesus trabalhava, onde Jesus ministrava, era uma terra ocupada pelos romanos. O que os romanos faziam? Como todo lugar onde você ocupa, você taxa com impostos pesados e leva riqueza para os cidadãos da sua terra. Então Roma levava toda a riqueza, ou boa parte das riquezas de Israel, para Roma. Quem é que poderia ficar ou estar bem em termos financeiros em Israel? Era aqueles que faziam aliança com Roma. O cobrador de imposto era um cidadão de Israel que se encarregava de ir cobrar imposto das pessoas. E é interessante, porque a palavra de Deus diz que ele não era só um cobrador de impostos. Se você ler aí no texto, vai dizer que ele era chefe dos cobradores de impostos. Quer dizer, ele coordenava a máfia. Ele não era um mafioso comum, ele era o Dom Vito Corleone. Ele dominava os outros mafiosos que cobravam. Então, a única maneira de uma pessoa ser rica era fazendo aliança com Roma e cobrando os pesados impostos. Só que o publicano, ele não cobrava só o imposto de Roma, ele cobrava a mais. E vocês imaginam Zaqueu lucrando em cima de vários cobradores de impostos. Aquele homem tinha uma fortuna imensa. Era um homem... E o que acontecia com uma pessoa assim em Israel? A maioria do povo era um povo simples, trabalhador, pescador, classe média e pobres. Era assim. Você imagina, essa pessoa era catalogada como pecador, como pária, como uma pessoa desprezível. O povo considerava, embora ele fosse rico, o povo considerava ele uma pessoa absolutamente desprezível. Para eles, Zaqueu não valia um centavo. Ninguém bajulava ele, ninguém dava um sorriso para ele. Mas por que um homem desses, dentro de Israel, foi capaz de se vender e passar toda essa vergonha dentro do seu próprio povo? Qual a razão? Qual a razão? Ganância, dinheiro. Vocês viram como a ganância é capaz de cegar uma pessoa? A ganância é capaz de cegar uma pessoa completamente, deixá-la completamente sem noção. E é isso que aconteceu com Zaqueu. Só que chegou um determinado momento na vida de Zaqueu que ele não estava mais aguentando servir o dinheiro. Aquilo estava se tornando para ele algo absolutamente desconfortável. Quer dizer, sacrificou família, sacrificou seus amigos, sacrificou tudo. E a sua vida espiritual, quer dizer, como que estava Zaqueu por dentro? Zaqueu estava absolutamente seco. Porque o que diz aqui? Aí nós seguimos lendo, especialmente o verso 3. Diz assim: tentava ver Jesus, mas era baixo demais, e não conseguia olhar por cima da multidão. Primeiro risco que Zaqueu correu aqui, ir para o meio da multidão. Quando ele vai para o meio da multidão, as pessoas estão acotoveladas, amontoadas. Ele tenta ver Jesus e ninguém dá espaço para ele. Eles vêm, eu imagino as pessoas só dando uma olhadinha assim, de lado. Mas deixa eu entrar aí. Não tem. Vai daqui. Sabe quando você está no trânsito, você quer passar e ninguém te deixa passar, você está precisando dar o pisca e nenhuma alma piedosa para o carro e diz, não, pode passar. Quando a pessoa para assim, você diz, beijos, né? Dá vontade de mandar beijo, porque é complicado agora em Pelotas. Mas
Aquelas pessoas não deram vez para Zaqueu. E Zaqueu fez uma coisa que na época, para uma pessoa rica, era algo absolutamente vergonhoso. Ele, com toda a sua roupa, suas vestimentas, subiu numa árvore. Era uma coisa absolutamente ridícula para uma pessoa da posição dele, mas ele estava desesperado espiritualmente. O ganancioso Zaqueu estava desesperado espiritualmente. E aí então, é muito interessante o que acontece. Verso 5. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, hoje devo hospedar-me em sua casa. O que Jesus faz é o que ele sempre faz quando entra na nossa vida e traz salvação na nossa vida. Ele faz o que ninguém mais faria. Ninguém comeria na casa de Zaqueu, porque Zaqueu era um ser absolutamente desprezível para aquela sociedade. As pessoas que rodeavam Jesus eram pessoas religiosas. De qualquer forma, estavam interessadas na palavra, ouvindo a palavra. Elas, quando Jesus disse assim: Zaqueu, desce, que eu vou comer na tua casa, porque nós não temos ideia, quando você almoça numa casa, quando você vai comer numa casa, é um sinal de amizade na antiguidade. Assim, um sinal de absoluta amizade. Quando você vai numa casa é algo radical, quer dizer que você é amigo. Você está fazendo uma aliança com aquela pessoa. É como nós vamos participar da ceia. A Santa Ceia é a aliança com Deus. Quando você comia na mesma mesa que uma pessoa, você fazia uma declaração de amizade. Você não podia fazer mal para uma pessoa que você sentasse à mesa para comer. Era um absurdo naquela época. E Jesus faz exatamente isso. Jesus chega no lugar e diz: Zaqueu, eu vou comer na tua casa. Você pensa assim, Jesus assim: eu hoje quero comer na casa de alguém, e vou comer na casa de alguém. Todo mundo aqui na minha casa, na minha casa, na minha casa. Ah, imagino que Jesus vai ficar na minha casa. Eu imagino que as pessoas iam pensando: garanto que Jesus vai ficar na minha casa. Né? Talvez você fique pensando: bom, imagina se Jesus chegasse aqui, será que Jesus comeria na minha casa? Jesus comeria na casa do pior. Do pior. Do pior de todos. Eu, quando penso nisso, eu sempre penso no que Cristo fez na minha vida. Que era o pior de todos. De todos os meninos daquela rua onde eu era o mais mau caráter. Eu não posso falar isso na frente da minha mãe, porque a minha mãe, ela fica indignada. Meu filho querido, não pode. A minha mãe não sabia o meu coração e as coisas que eu fazia ali, enquanto ela estava trabalhando. Mas Cristo tem uma habilidade, um coração para chegar naquelas pessoas mais improváveis. E aí então Jesus: eu vou ficar na tua casa, Zaqueu. Quando ele disse que vai ficar na casa, aquele burburinho, né? Aqui nos diz, a palavra nos diz: sem demora Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Que barbaridade! Olha só, tanta gente para ele ficar. Tem o fulano de tal lá, que é o fariseu, o Simão. Tem o outro também lá, o Tiago. Tem o outro lá, o Alfeu. Tem o outro lá, o Zebedeu. Mas ele vai ficar na casa do Zaqueu. Essa personificação da ganância. Mas então Jesus chega e fica na casa de Zaqueu. Zaqueu fica enlouquecido. Zaqueu se levantou, sem demora Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. E as pessoas ficaram, ele foi se hospedar na casa de um pecador. E você imagina a alegria de Zaqueu recebendo Jesus, e Jesus ali continua a sua obra, ministrando, falando, e aquele homem impactado pelo amor de Deus. Ninguém consegue se livrar da ganância se não se deixa impactar pelo amor de Deus
na sua vida. Ninguém consegue se livrar da ganância se não descobre um amor maior. É que nem a música lá do cara, quero um amor maior que eu. O amor maior que eu é só Jesus, querido. O amor maior que a ganância é o amor de Deus. E quando o amor de Deus, que vence barreiras, que vence preconceitos, que vence determinações, que vence ganâncias, que vence as muralhas da sociedade, que vence todos os limites, chega no coração de Zaqueu, duas coisas saltam do coração de Zaqueu. Quer dizer, a graça chegando no coração daquele homem, duas coisas saltam do coração dele: misericórdia e justiça. Misericórdia e justiça que aqueles que servem ao dinheiro não têm. Quem serve ao dinheiro acha um absurdo dar o dízimo, acha um absurdo dar a oferta, ri daquele que não imagina, acha um absurdo gastar o dinheiro para ajudar os outros. Quem serve ao dinheiro tem esse coração. Mas Zaqueu, depois de roubar muita gente, é impactado pela graça de Deus. Quem dera que cada um de nós fosse profundamente impactado pela graça de Deus, pelo amor de Deus, deixássemos que o amor do Senhor inundasse o nosso coração, até o mais profundo, até chegar ao nosso orçamento e o nosso bolso. E é isso que acontece com Zaqueu. Ele recebe Jesus em sua casa. Ele queria receber. Ele queria experimentar esse amor. E quando chega lá, olha o que acontece. Verso 8. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse, solenemente se levantou. Eu fico imaginando ele no meio de casa, dizendo: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres. 50%. Ele não era um cara de dinheiro, ele era rico. 50%. Vejam que Jesus disse assim, Jesus não disse para ele assim, se tu quiser ser salvo, tu vai ter que dar tudo do teu... Não, Jesus entrou na casa dele. O amor chegou na casa dele. Senhor, 50% eu vou dar para os pobres, as pessoas necessitadas. 50%. Você imagina um cara milionário aí, tem 100 milhões de reais de fortuna. Pensa assim. Mas aqui eu disse assim, eu vou dar 50 para os pobres. Já estou escrevendo o cheque. Está aqui. 50 milhões. Olha, para a gente rica tem que fazer... O Espírito de Deus tem que fazer uma obra, hein? O cara diz... As pessoas fazem generosidade com o dinheiro dos outros. Se eu, né, agora Mega Sena acumulou, talvez você esteja cogitando a possibilidade de pecar, ir lá e fazer uma fezinha. Nem sei para quanto foi, para quanto foi? Para quanto foi? Não sabe? Mas acumulou. Aí o cara diz assim, eu vou fazer... Se eu ganhasse, o crente começa, se eu ganhasse, eu ia fazer uma caridade. Ia dar o forro. Miserável, ia ganhar milhões, ia dar o forro para a igreja. É isso mesmo. Já nem ganhou e já está miserável já. É o que acontece. Mas aqui há uma conversão. Não é um encontro de lei, é o encontro da graça com a ganância. E quando a graça encontra a ganância se entrega. E aí então, Zaqueu dá 50%. Metade das minhas riquezas. E aí vem mais, gente. Presta bem atenção. Se explorei alguém, eu imagino... pessoal todo ouvindo, né? Lá fora. Se explorei alguém
Na cobrança de impostos devolverei 4 vezes mais. É como um gol lá fora. Imagina o pessoal lá fora comemorando, tanto que foram extorquidos por Zaqueu. E a lei mandava 20%. 20% do que a pessoa roubou, mais 20%. Mas o cálculo que faz Zaqueu dá 300%. 300%. Cheio da graça de Deus. Cheio da graça de Deus. Nossas boas intenções não têm poder contra a ganância. Mas a graça de Deus, o amor de Deus por nós, viver nesse amor, viver naquilo que Deus, por aquilo que Deus, sabe, a gente celebra isso aqui na ceia. A gente não pode esquecer nenhum minuto. A gente precisa deixar que Deus inunde, porque é isso que Cristo fez em nós. Mas às vezes nós perdemos nossos pensamentos e voltamos a ser mesquinhos. Sabe, a gente faz parte de uma cidade com uma herança mesquinha. Uma herança mesquinha. Nós somos de uma cidade de barões e escravos. Os negros que estão aqui sentados são descendentes de escravos. Provavelmente o avô, o bisavô de vocês, estava naqueles casarões, lá embaixo, sofrendo. E a mentalidade do barão, as pessoas me devem, as pessoas têm que trabalhar para mim mesmo. Só que os escravos foram libertos, mas a nossa cidade tem uma cultura mesquinha. Muitos que estão aqui saem para trabalhar na serra porque os salários são melhores. Vão trabalhar em Santa Catarina porque os salários são melhores. A minha filha trabalhou num restaurante chique. O cara procurou ela 3 vezes para trabalhar lá, mas não queria pagar mais de um salário mínimo. Ela trabalha, quer dizer, formada em gastronomia, quer dizer, ele reconhecia o espírito de liderança que ela tinha, a capacidade que ela tinha, mas quando chegava no salão, não. É a mentalidade, a ganância. E querendo ou não querendo, nós muitas vezes nos afetamos. Alguns de vocês aqui, hoje são donos do próprio negócio. Que nós possamos lembrar de que foi a graça de Deus que nos libertou, de fato. Foi a graça que nos libertou. Porque somente se Deus nos liberta é que nós somos verdadeiramente livres. E que nós possamos lembrar disso e não permitir que essa cultura da nossa cidade afete a nossa maneira de tratar os outros também, que estão debaixo. Quer dizer, você foi explorado, você explora também, pisa o outro, dá salário de exploração, salário de fome. Como é difícil isso aqui em Pelotas. As pessoas ganham, às vezes tem pessoas que ganham milhões e pagam tostões. Não é? Tem belos trabalhadores. Eu vejo bons trabalhadores que não são valorizados. Que esse espírito não venha sobre nós. Que nós, como igreja, tenhamos um outro espírito. O espírito daqueles que foram abençoados, que foram aquinhoados com a graça. Que Jesus visitou sua casa. Que Jesus faz parte da sua vida. Que Jesus é aquele que perdoa os seus pecados. Que Jesus é aquele que transforma. Que Jesus é aquele que constantemente vai trazendo a gente de volta, porque a gente daqui a pouco vai para cá e ele vai trazendo para cá. Essa é uma das grandes razões que eu amo a Cristo, porque, como diz a oração do gaúcho, eu meio quase sem querer me solto porteira fora. Eita putrilho chucro, renegado, caborteiro. É isso aí que a gente é. Mas aí Deus vai lá e Cristo vem. Que bênção. Fomos salvos e continuamos sendo salvos. Isso deve nos fazer ser muito generosos em tudo. Você for patrão, tudo que você fizer, a graça chegou a nós. Isso é uma grande bênção. Nós temos todo motivo para servir a Deus. Não podemos servir a Deus e servir ao dinheiro. Quem que você está servindo, meu irmão? Quem que você está servindo? A Deus ou ao dinheiro?
Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Oh, Jesus. Você sabe no seu coração suas dificuldades, seus problemas. E cada um de nós precisa tomar sua posição. Precisamos nos arrepender. Precisamos fazer isso constantemente. Talvez hoje seja uma noite para isso. Para nos arrependermos. Para voltarmos para os trilhos. Para deixarmos de acreditar que o dinheiro vai resolver todos os nossos problemas. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós reconhecemos que estamos em uma sociedade absolutamente gananciosa. Os pobres, a classe média, a classe alta, os ricos, todos lutam contra a ganância. Muitos são dominados pela ganância. Quem não tem, quer. Quem tem, quer mais ainda. Senhor amado, nós oramos, Pai, para que todos aqueles que estão aqui ouvindo a palavra, tanto os de perto quanto os de longe, Senhor, que eles possam ser transformados, que eles possam ser modificados, Senhor. Que, Senhor, Tua graça, da mesma maneira que chegou lá em Zaqueu, em sua ganância, também chegue mais uma vez em nós, comova os nossos corações e nos ajude, Senhor, a nos libertar do sentimento de ganância, da crença fiel de que o dinheiro vai resolver os problemas todos. Senhor amado, nos ajuda, Pai, nos ajuda, intervém no nosso coração. Lembramos do texto das Escrituras que diz: guarda teu coração, porque dele procedem todas as questões importantes da vida, os rumos mais importantes. Senhor amado, eu oro, Pai, para que teu poder, o teu amor venha revolucionar nossa vida. Ó Deus, e revolucionando o nosso coração, a gente possa encontrar paz com o nosso cônjuge, a paz com os nossos amigos, com os nossos irmãos, com os nossos parentes, com as pessoas que estão na nossa volta, com o nosso empregado, com o nosso empregador, pela Tua graça, Senhor. Liberta-nos, Senhor. Tua palavra é poderosa, Tua palavra não volta vazia, Senhor. E eu oro, Senhor, que essa semente poderosa, ela possa mudar completamente nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Transforma, Senhor. E, Senhor, que ao participarmos da Santa Ceia, Pai, a gente possa lembrar da generosidade que Tu tivesse, Senhor, conosco. Tu fosse, Senhor, onde nós estávamos na miséria espiritual, nos revolvendo na lama do nosso pecado. E Tu, Senhor, nos limpasse. Tu, Senhor, nos desse vestes novas. Tu nos desse calçados novos. Tu nos ensinasse boas maneiras e nos sentasse à Tua mesa no banquete para comer daquilo que é bom, para comer do manjar celestial, Senhor. Nós nos alegramos e celebramos essa graça nessa noite, Senhor. Celebramos a Santa Ceia com alegria no nosso coração. Alegria pelo perdão que possibilita a gente estar junto, Senhor. Que possibilita a gente diferente, que somos uns dos outros, estarmos juntos, nos ajudarmos, nos perdoarmos, continuarmos em frente. Nos alegramos
é fruto do teu amor, a igreja é fruto do teu amor. Não deixa a gente esquecer, Senhor. Nós queremos te servir, Senhor, porque sabemos que tu nos amas mais do que nós nos amamos a nós mesmos, Senhor. Isso é fantástico, Senhor. Isso é extraordinário. E nós nos alegramos em ti, Senhor. Bendizemos teu santo nome. Aleluia. Bendito é o teu nome, Senhor. Aleluia. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Muito obrigado em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia.